Case dessa semana, mais uma vez, agradecendo você, agradecendo também aos amigos lá do Botequim Luso Brasileiro, que está sempre acompanhando a gente, né? Uma alegria muito grande. Afinal de contas, de família para família. A família Lousada lá, representada pelo Servinho, pelo Henry, não é isso? A nossa querida Darcy, agora só vendo de longe, né? Contemplando de longe. Afinal de contas, deixou um legado maravilhoso, né, Darcy? Então a gente fica contente em saber que a continuidade ali está sendo possível e a gente fica feliz. De segunda a sábado você precisou de almoço, precisou de marmita, marmitex, é ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima, quadra 10. E de sábado, se for, ainda tem música ao vivo. Então, são esses nossos amigos ali que preparam desde o self-service, sempre, todo dia tem uma novidade de um prato diferente que o nosso chefe Henry prepara. E aquelas meninas maravilhosas, um atendimento sempre muito humano, isso é que valoriza, isso que dá um sabor especial à comida lá do Botequim Luso Brasileiro. Mas no programa de hoje, nós estamos trazendo uma pessoa que a gente quer muito bem, uma pessoa que a gente aprendeu a respeitar, que leva muito a sério o seu sacerdócio. Então, prova disso é que hoje é o nosso bispo, primeiro bispo de Bauru. Vocês já devem saber de quem estou falando, mas eu vou para aquela mensagem que o Bruninho preparou para a gente e eu volto para definitivamente apresentá-lo e aí batemos um papo bem gostoso aqui, desde o seu chamamento à vocação até esse momento de preparo agora para ir para a Arquidiocese de Niterói. Estamos de volta com o nosso case e eu estava me referindo, e vocês obviamente já identificaram, o bispo Dom Luiz Ricci. Seja bem-vindo ao nosso case, meu caro bispo. Uma alegria muito grande poder recebê-lo aqui, nós que estivemos lá. E olha, eu provo, hein? Eu estive lá, ó, todo o material que foi preparado lá, nós trouxemos. Até a bandeirinha que nem o bispo sabia que tinham preparado para ele, nós trouxemos, não é isso? O convite que recebemos lá pessoalmente em nossa residência, para a alegria nossa, para podermos estar lá. Fui eu e Terezinha, representando a família. Então, seja bem-vindo. E eu gostaria de aproveitar esses momentos que nós vamos estar aqui juntos, para que o seu exemplo de cristão, exemplo de sacerdote, exemplo de aceitou o chamamento e está levando avante, como a minha família também é muito devota de Maria, de Nossa Senhora, percebi também que o bispo o é. Então, vamos começar pelo início. Dom Luiz Ricci, como é que foi o chamamento? Não tinha padres na família, tinha? Não. Eu sou o primeiro. Primeiro. Na verdade, ele é o primogênito da família, da cidade como bispo depois. Mas vamos lá, então. E como é que foi esse chamamento? Então, agradeço o convite. Muito obrigado por estar aqui com o senhor, Sérgio. A minha saudação a todos aqueles que nos assistem pela TV FIB. Bom, eu tive uma infância normal, né? Estudei em escola pública, cresci ali na Nova Esperança, estudei no Salvador Filardi, e participava da comunidade São Miguel também ali na Nova Esperança. Fiz ali a minha catequese, depois a crisma e comecei a trabalhar com 14 anos como menor aprendiz, era balconista no calçadão da Batista, na época era Batista de Carvalho, Perfeito. Né? E o chamado, a sua questão é interessante, o chamado eu fui percebendo no cotidiano, né? Porque Deus se manifesta no cotidiano, não em grandes revelações, né? Precisamos estar atentos para perceber a ação de Deus na nossa vida. Eu fui percebendo no meu cotidiano que Deus estava me chamando para algo muito maior, né? E esse algo maior era ser padre.
E a partir daí, então, de um bom discernimento, de um acompanhamento que eu tive, de um frei, né? Na época, o frei Francisco Súria, fiz um discernimento e decidi entrar para o seminário. Isso aconteceu em que idade? Com que idade? Em 89, né? Eu tinha 22 anos. Já não tinha mais o seminário menor? Não, não. Aí, porque eu já tinha também o ensino médio, né? Perfeito. Aí, então, eu fui para o aspirantado, que a gente chama, né? Postulantado e depois filosofia e teologia. Agora, como é que foi a passagem por Roma? Então, quando eu me ordenei padre, Sim. Em 97, um ano antes, Dom Aloísio Pena, que era nosso bispo, Sim. ele me convidou para fazer um mestrado, uma especialização em Roma. Isso, confesso, não estava nos meus planos. Perfeito. Eu queria ser padre para trabalhar na paróquia, para trabalhar com o povo. Essa foi uma motivação, né? De repente, o bispo falou, não, vai estudar. Você tem potencial. Eu falei, mas nunca pensei nisso. Mais um discernimento. Mais um chamamento. Mais um chamamento. E a gente sempre pronto para dizer sim. Para dizer sim, né? Eu falei, já que o senhor está vendo tudo isso em mim, eu vou. Né? Então foi assim, eu me ordenei padre no dia 10 de julho, dia 1º de agosto, embarquei para Roma para fazer o mestrado em ética teológica. Por incentivo, então, de Dom Aloísio José Leal Pena. E a quem agradeço muito, devo muito a ele, né? Ele que me incentivou, me ordenou padre. E aí fui para Roma, então, fiquei lá 2 anos e meio. Logo no início do sacerdócio, né? Que eu poderia estar aqui, também abri mão disso tudo, né? Para um outro chamamento da igreja. Perfeito. Né? E aí fiz o mestrado e depois voltei, né? Aí assumi a paróquia de Cabralha Paulista e Paulistânia e assumi a função de reitor e professor lá do nosso seminário de filosofia. Isso já em Marília? Já em Marília. Marília, perfeito. E indo para... bom, já que nós estamos cronologicamente, vamos continuar assim, porque a vontade já é saber já dos finalmente, mas nós vamos chegar lá, nós temos tempo para isso. Temos tempo. Temos tempo. Mas, então, Dom Luiz, aí estava já feito, aparentemente definida já, né, uma postura com paróquia, aproveitando a parte docência, mas da paróquia, por exemplo, de Cabralha, Lençóis, quando é que o chamado foi para São Cristóvão? Então, nesse período, como eu estava reitor lá em Marília, então eu fiquei ali mais próximo, né? Paulistânia, Cabralha Paulista. Depois, em 2004, aí eu voltei para Roma para fazer o doutorado. Tem mais uma. Tem mais uma etapa. Tem mais uma etapa. Aí eu voltei para Roma, fiquei de 2004 até o início de 2008, janeiro. Eu defendi a tese em dezembro de 2007. Aí sim, quando eu ainda estava em Roma, já finalizando a tese, o bispo de Bauru, Dom Luiz Antônio Guedes, me telefonou dizendo que eu estava nomeado para a paróquia São Cristóvão. Porque quando a gente está em Roma fazendo tese, você fica focado ali. Sem dúvida. E eu nunca me preocupei com o futuro, né? Para onde eu vou depois que eu terminar o doutorado? Bom, a igreja vai me chamar e Deus está no comando de tudo. Então foi por isso, eu voltei de Roma e assumi a São Cristóvão em fevereiro de 2008. Então, eu estou lá há mais de 9 anos. Assumi a São Cristóvão e continuei lecionando em Marília, né? Até me tornar diretor-geral agora, que foi no ano passado. Então, quando eu fui chamado para o episcopado, eu estava como professor e diretor-geral daquilo que era seminário, que se transformou em Faculdade João Paulo II. Gente, que trajeto bonito, né? Porque, às vezes, a gente acompanha pelo noticiário, o padre Risse, bispo. Sim, gente, mas olha a caminhada, quantos anos, quanto estudo, quanta dedicação, né? Quanta obediência, porque a partir do momento em que se opta pelo sacerdócio, praticamente se perde, no sentido figurado, se perde a autonomia, não?
Hoje a gente fala em obediência dialogada. Muito boa a sua questão, né? É lógico que quando a gente dá um sim a Deus, esse sim tem que ser incondicional, né? Já naquele primeiro sim já está, né, as respostas que virão sucessivamente, né, aos chamamentos, né, sucessivos. Então, graças a Deus eu nunca busquei muita coisa não, né? Mas elas é que vieram elas que vieram para mim. Então, reconhecendo o seu esforço, o seu mérito e seus dons. É lógico que a gente tem espaço para dizer não. Certo. Mas todas as propostas que me foram feitas porque eu acreditei que era um chamado de Deus, um chamamento, né? Inclusive para ser bispo, né? Quando eu recebi o telefonema lá de Brasília, dizendo que eu estava nomeado bispo pelo Papa Francisco, bispo auxiliar de Niterói, aquela ligação me veio assim, falei, mas e agora? Assim mesmo eu tive um tempo para pensar e dar a minha resposta, né? Então... E aí é que entra a força das orações. Aí, né? Vem o discernimento, as orações, por isso que a gente fala em obediência dialogada. Certo. Então eu tive um tempo, pedi um tempo para refletir, para discernir, embora eu tivesse que guardar todo o sigilo, né? E aí eu falei, bom, se eu já dei, né, vários sims, né? Esse aqui vai ser mais um para confirmar aquele primeiro, né? Certo, então é nesse sentido, a gente tem um espaço sim de autonomia, mas o sim dado a Deus, ele prevalece, né? Ele prevalece, não rouba a autonomia, mas prevalece. Bom, da experiência adquirida, de uma realidade das primeiras paróquias, para a de São Cristóvão, para a reitoria, direção do seminário, hoje faculdade João Paulo II, o que marcou na sua vida, o que poder dizer para aquele jovem que está nos assistindo agora, para aquele universitário que está acompanhando aqui a TV FIB, mas também o seu pai, a sua mãe, a sua família, à frente da TV ou mesmo pelo celular. Hoje, né, os dispositivos são vários. Este programa ele pode ser assistido pelo canal 14 da TV FIB, mas pode ser assistido lá em Niterói, lá em São Gonçalo, lá onde estiver, no seu cuidado com o seu novo rebanho lá no Rio de Janeiro. O que marcou, o que destacar, o que dizer? Porque as pessoas podem pensar que é tudo maravilhoso, ou que, eu vou ser padre, eu não vou poder ter namorada, eu não vou poder sair, eu não vou fazer... Mas é uma opção e uma vida que traz a alegria pela opção que tem, Dom Luiz. Sim. O desejo de Jesus é que sejamos felizes. Por isso que ele usa assim as bem-aventuranças, felizes, né? A proposta de Jesus é uma proposta que deve causar felicidade, contentamento e realização humana. Importante. E cada um, a seu modo, né, o faz. É chamado a ser feliz, né? O faz, né? Escolhe a sua vocação. E quando a vocação bem escolhida, vira missão também, cada um a seu modo na sua profissão. Então essa é a primeira questão, um chamado a ser feliz. Depois, essa liberdade, né? Existe essa opção de ser padre, de ser consagrado, ou de ser religiosa, freira, né? A gente não pode tirar do horizonte essa possibilidade. Perfeito. Hoje, inclusive, né? Não, isso não é coisa do passado, não. Onde já se viu ser padre hoje? Sim, né? E nós temos relatos, Sérgio, de profissionais de vida realizada, solteiros, que de repente deixam tudo para entrar no mosteiro, num convento. Isso né? Os próprios diáconos, né, que nós temos aqui, pessoas casadas, diocese, né? Também. O diácono permanente. Isso. Então a gente vê que a vocação hoje, ela é uma proposta que deve ser considerada também, a vocação à vida religiosa e consagrada. Essa é a primeira. Depois, querer o que Deus quer, foi essa frase que eu utilizei. Então, não é simplesmente uma obediência cega, né? Querer o que Deus quer para mim, que eu seja feliz. E me chamou para ser feliz como padre e agora como bispo, né? Mas isso ele quer para todos, para todos.
Esse é o desejo do Pai, de Deus, que todos os seus filhos sejam felizes. Depois, o que mais me marcou, né, é essa certeza de que eu sou um vaso de barro que carrega um grande tesouro, como dizia Paulo. As nossas fragilidades humanas, mas todos nós carregamos um grande tesouro, que é a fé, que é o amor de Deus que habita em nós. Por isso eu escolhi como lema um cântico de Maria. O Senhor fez em mim maravilhas. Então, durante esses 20 anos, exercendo todas essas atividades, eu posso olhar para trás e dizer, foi Deus quem realizou. E eu costumo dizer assim, tudo que eu fiz de bom foi a 4 mãos, as de Deus e as minhas. O que não foi bom foi a 2 mãos, as minhas, né? Então eu acho que essa é a certeza que eu percebi, né, nesse meu percurso até aqui, de que Deus está no comando e que se Ele dá uma missão, Ele dá os meios, né? Isso para qualquer profissão, para ser pai, né, para ser avô, hoje é o dia, né, dos 26 avós, de né? julho, né? Para qualquer profissão que aqueles que nos assistem escolhem, principalmente os jovens, para qualquer profissão, Deus vai dar os meios da graça para você ser feliz, se realizar nessa profissão e ser feliz e contribuir também para o bem comum. Palavra coragem, como é que ela é encarada nessa hora de responder o sim, nessa hora de crer, de ter a fé em Deus, que vai conduzi-lo, que vai, se tem 2 pés só lá na areia, não é você que está andando, mas é Deus que está te carregando no colo. A coragem aí para esses novos desafios e, em particular, desse desafio concreto agora para Niterói, com essa realidade toda e com a consciência dessa realidade toda e de que está deixando 99 ovelhas que estão bem aqui em Bauru para buscar aquela que está lá no Rio de Janeiro, Dom Luiz. Eu gostei da sua expressão, coragem, é uma virtude, hoje mais do que nunca fundamental, né? A coragem para o enfrentamento da vida, da nova missão e das situações que vão aparecendo no nosso cotidiano, né? O enfrentamento e a coragem. Então, eu acho assim, foi pela fé, acho não, tenho certeza. Foi pela fé que eu dei o meu sim. E dessa fé vem a coragem para o enfrentamento, né? Então, a certeza de que Deus está no comando, de que Ele vai me ajudar. É lógico também, os pés no chão, sabendo que a missão não é fácil, né? Os desafios todos. A coragem para deixar uma área de conforto. Eu estava numa área de conforto. Estava muito bem em Marília, aqui na paróquia, né? Os paroquianos o adoram. Então, fazendo tudo aquilo bem, que eu gostava de fazer, acho que aqui vem a questão que você colocou. Sim. É abrir mão de tudo. E aí eu usei uma expressão bíblica, quando eu dei o meu sim diante do sacrário, kenosis, que está na carta aos Filipenses. Kenosis em grego significa esvaziamento. E São Paulo diz que Jesus, sendo de divina condição, se esvaziou para assumir a nossa condição humana. Por isso ele foi elevado, por isso ele é o Salvador. Então eu falei, se Jesus se esvaziou, eu também preciso me esvaziar, sair da minha área de conforto, estava muito bem aqui, ir para uma realidade que eu não conheço, para um estado que eu não conheço, para uma missão que eu estou aprendendo, está caindo a ficha agora que eu sou bispo, né? Então é tudo novo para mim. E outra, confiança, esvaziamento de tudo. Não é deixar tudo para trás, as amizades, o afeto continua. Lógico. Mas se esvaziar para deixar que Deus preencha de outra maneira, né, em vista dessa vida feliz que eu já tinha falado. Então, essa é a coragem, acho que maior, né? Que não é fácil. Por enquanto eu estou vivenciando aí a alegria, o carinho das pessoas, mas daqui a pouco eu vou experimentar essa transição toda, uma certa solidão que vai ser normal nesse processo novo, né? Mas certamente farei novos amigos e não estarei sozinho, né? E posso contar com as orações de todos. Então a coragem, eu acho que foi nesse sentido mesmo, de se esvaziar para deixar que Deus... E fiquei contente de ir para uma realidade nova, porque aí você vai totalmente livre, desarmado, para deixar Deus agir e operar por meio de mim, né? Lá, nós observamos, por exemplo, quando da sua ordenação episcopal, o carinho do deslocamento das pessoas
com vários ônibus, né? Saindo lá de Niterói, vindo, independente de chegar no horário, não chegar no horário, mas vieram acolhê-lo. Mesmo o arcebispo, o bispo, quer dizer, enfim, todos que vieram, né? A parte do clero que estava lá e vindo e abraçando, como é que recebe isso? Como é que fortalece? Como é que preenche aquele vazio que deixa para poder já ir recebendo já essa acolhida, Dom Luiz? Boa questão, então isso já é mais um sinal de que não estarei sozinho, né? De que Deus já está providenciando uma boa acolhida para mim. É lógico que ser bispo tem as consequências, os desafios, as consequências da fé mesmo, né? Isso faz parte, mas o carinho do povo, do arcebispo que me acolheu muito bem, dos padres, do povo. Eu estive lá, fiquei 2 dias em maio, né, depois da minha nomeação, então já estavam esperando um bispo auxiliar e estou indo como aprendiz, né? Sei que vou poder contar com o carinho do povo, sempre isso me conforta. Que me fortalece cada vez mais quando vejo e quando a gente tem as tentações humanas, né, de enfraquecimento, de será que compensa a gente ser honesto, será que compensa? A gente vê exemplos assim como Dom Luiz Risse, a gente fala, não, compensa, vai que Deus está com você e compensa que mesmo. Sempre, né? E vale porque a gente ouve tanto, fala, mas você nunca vai ser rico desse jeito. Para você ser rico, você vê, ó, lá fez não sei o quê, lá fez não sei o que lá, mas sem Deus, né? Sem essa espiritualidade. É uma riqueza pobre, né? Uma riqueza que é roubada, uma riqueza que é aprisionada. Que empobrece. Que empobrece, né? Que rouba o sono. Isso. Que rouba a paz da consciência, né? E aí, então, a gente fala assim, não, vamos continuar no caminho que estamos, mesmo com a graça de Deus e essa fé que continue inabalável na medida humana que somos. Mas o entrevistado é o nosso querido Dom Luiz Risse. E eu queria aproveitar o máximo da presença dele aqui conosco. Nesses 5 minutos que nos restam, eu gostaria de deixá-lo com as considerações finais para que pudesse dar um panorama do que o espera lá no Rio. Porque, independente das notícias de mídias, das mais diversas, na verdade, como trabalho, o aguarda lá em Niterói e, obviamente, na região que vai atuar como auxiliar? É uma região grande, com vários desafios, com contrastes, né? Tem toda uma região muito bonita, que é a região dos lagos, tem também toda a região urbana com os desafios, né? A pobreza, as injustiças, a violência. São 2.500.000 habitantes a Arquidiocese de Niterói, né? Então, muitos desafios, certamente. Mas o povo que me espera, eu fico me lembrando daquela passagem, quando Jesus vê a multidão, e vê a multidão cansada e abatida, e teve compaixão. Ainda que a gente não tenha resposta para muitas questões, que vão exigir muito esforço da igreja, da política, da sociedade como um todo, acho que o que o cristianismo tem é a compaixão, a solidariedade. E o pastor tem que estar junto das ovelhas. O bispo é o pastor, né? Então, eu acho que o primeiro desafio é esse, né? Pedir a Deus a graça para que eu seja um bom pastor, que eu possa imitar Jesus, né? Tendo compaixão de quem sofre e, na medida do possível, como igreja, como bispo, dar a minha contribuição para amenizar aquela dor, né? E quando Jesus viu aquele povo cansado, aí os apóstolos falaram assim, vamos despedi-los. Jesus falou, não dá para despedi-los, eles vão morrer pelo caminho, nós temos que dar de comer, né? E aí aconteceu o milagre da multiplicação dos pães, né? Então, vejam esse cuidado de Jesus, né? E quando apareceu lá o menino com 5 pães e 2 peixes, alguém disse assim, um dos discípulos, mas o que é isso para tanta gente, né? Então, eu acho que ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer, nem tão rico que não tenha nada a receber. Então, alguma coisa a gente pode fazer,
e também multiplicar a solidariedade, né? O comprometimento com a vida, o chamado à conversão. O evangelho do domingo passado foi a parábola do joio e do trigo. A gente vê tanta violência, né? E a gente tem que apostar que o joio pode se transformar em trigo. Foi por isso que Jesus no evangelho disse: deixem que os dois cresçam juntos até a colheita. Não significa aceitar o mal, nem compactuar com o mal, mas acreditar, dar a nossa contribuição para que as pessoas possam se converter, encontrar um caminho novo, deixar de lado a violência, né? Eu acho que isso tudo nós podemos fazer a partir da fé, do evangelho, respeitando as diferenças, respeitando as religiões, como eu disse, construindo pontes, sendo tolerantes, pacientes. O que falta hoje às vezes é a paciência. A gente já quer acabar com todo o joio, não dá, e Jesus já disse, olha, tem que esperar a colheita. Enquanto a colheita não vem, cada um tem que dar a sua contribuição, e eu, como bispo, espero dar a minha. Quantos sacerdotes tem lá? Mais de 150 Mais sacerdotes. De 150 sacerdotes. 81 paróquias. 81 paróquias. Então, é uma realidade boa, mas temos padres lá muito motivados, né? Certo. Isso é importante, para trabalhar. Porque a messe, em relação aos operários, sempre haverá defasagem, né? Sempre haverá. Mas há também, em contrapartida, a bondade e a misericórdia de Deus para poder aí dar toda a força e o gás necessário para se fazer cumprir a missão. É isso mesmo, né? Eu deixo aqui o nosso agradecimento em nome da família FIB, em nome da família Ranieri, em nome da família de todos nós aqui de Bauru, que aprendemos tanto a querê-lo bem, a amar as suas atitudes, a amar a sua humildade, amar o seu exemplo, né? Pedir a esse misericordioso Deus que continue apoiando, continue abençoando. E aqui nós estamos fazendo o inverso. Ao invés de eu pedir a bênção do bispo, o leigo cristão, mas também irmanado, né? Para que possa continuar nesse belo desafio, nesse desafio que, com certeza, mais uma vez, em nome de Jesus, sairá vitorioso. Vá com Deus e não esqueça que nós estaremos aqui. Viu? Obrigado pela bênção, pelas orações, aceito com muita gratidão. E peço que todos rezem por mim. Eu parto no dia 1º de agosto, aniversário da cidade, mas não vou deixar de levar Bauru por onde eu passar. Então, a todos os bauruenses, minha gratidão, a todos os amigos, a TV FIB, a você, Sérgio, obrigado pelo convite. Continuem rezando por mim, a gente vai se encontrando, sim, pelas estradas da vida. Estaremos unidos pela fé, pelo amor e com esse compromisso de dar a nossa contribuição para criar um mundo mais conforme ao querer de Deus. E com esta belíssima mensagem encerramos o nosso case dessa semana. E pedimos que na semana que vem estejamos juntos com outro convidado, com uma outra convidada, com assuntos que falam da nossa gente, que falam da nossa cidade, mostrando as coisas boas que nós temos e podendo, inclusive, até dividir ou repartir, melhor dizendo, né? Repartir com outras parcelas deste nosso planeta, deste nosso mundo. Um abraço e até lá.